Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. E hoje fizeram a seguinte pergunta: Gerson, eu estava no trabalho e perguntaram bem assim: Gerson, por que é que eu assisti uma aula de direito tributário e quando eu fui fazer as questões eu não acertei quase nada? Eu não acertei nada, não acertei quase nada. O que é que está acontecendo? Eu assisti a aula, supostamente era para eu ter aprendido, e eu vou resolver as questões e não acerto. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Porque as pessoas não entendem a diferença entre assistir aula e estudar. E colocar em prática o que estudou. Então, eu vou fazer aqui uma analogia. Vamos dizer que você vá para um país que tem um deserto. E você pega um guia para te guiar nesse deserto para ir de um ponto a outro. E aí você vai seguindo e você chega nesse outro ponto. Se eu pedir para que você volte por esse deserto para o mesmo ponto, provavelmente você não vai conseguir. Porque, na verdade, o guia ele facilitou o entendimento sobre aquele local. Essa é a função do professor, é facilitar o entendimento de um determinado assunto, de um determinado tema. Você, naquele momento, você não está aprendendo necessariamente o assunto, você está facilitando a compreensão. Isso quer dizer que você vai precisar resolver questões depois, você vai precisar estudar depois. E a aula não vai ser o suficiente para que você acerte as questões. Então, a aula não é estudo, você não conta nem como hora de estudo isso. E isso é muito comum as pessoas contarem, eu estudei tantas horas, mas aula não, você não deve contar aula dentro do seu tempo de estudo. Você não deve fazer isso. E aí a pergunta que vem é o seguinte: Gerson, então qual é a melhor forma de eu acertar muitas questões? Como tudo na vida, se você quer realizar uma atividade prática, você quer ser bom na prática, que é acertar as questões, você tem que resolver muitas questões. Você tem que, antes mesmo de estudar um determinado assunto, você pode pegar livros de questões e começar a responder. E aí você pode me perguntar: mas Gerson, eu vou pegar esse livro de questão, não vou saber responder nada. Eu sei que isso vai acontecer, mas se você pegar um livro de questões comentadas, um site com questões comentadas, você vai começar a entender. E tudo na vida, quando você não sabe nada, você começa com dificuldade. Mas se você começa pelo aspecto prático, você avança mais rápido, você consegue acertar mais questões. Depois você vai para o aspecto teórico, que aí vai ser estudar realmente. E a aula, ela vai entrar quando você não compreende determinado, você nunca viu aquele assunto, você não tem noção do que aquilo é, e aí que a aula entra. E aí isso foi um erro muito comum que eu cometi quando eu me formei, porque eu tentei assistir aula de todas as matérias quando eu me formei. E eu não devia ter feito isso. Por quê? Porque eu sabia, eu compreendia muita coisa. Então eu deveria só assistir aula dos assuntos que eu não tinha noção, que eu não tinha visto na faculdade, ou que eu fui muito mal, que eu não prestei atenção direito, para compreender aquele assunto e para poder avançar. Então, a regra que você deve fazer para concurso sempre parta primeiro das questões, resolva as questões, entenda, veja os comentários, depois você vai para o estudo e depois você volta para as questões. Quando você faz esse ciclo, a sua capacidade de aumentar, de elevar o seu potencial de acertar questões é muito grande. E foi exatamente isso que aconteceu com a pessoa que me perguntou. Ele chegou para mim e disse assim: Gerson, eu não consigo responder. E aí está a resposta. Se você fizer o caminho oposto, vai funcionar melhor. E depois eu fiz outra pergunta para ele no seguinte sentido. Ele mesmo me disse: quando você está fazendo algum estágio, ele está fazendo estágio, né? Isso foi lá no trabalho. E ele disse que quando pegou as matérias que ele estava fazendo estágio, ele teve mais facilidade. E por que é que isso aconteceu? Porque ele passou primeiro pela prática para depois passar para a teoria. Então, esse caminho é mais eficaz, ele funciona melhor, tanto para o aspecto prático do trabalho, quanto para o aspecto de concurso, que aí você coloca resolver questões, que é o aspecto prático. E isso é muito incompreendido. As pessoas não passam mais tempo resolvendo questões do que assistindo aula e estudando os assuntos. Então, se tiver um conselho em relação a isso que eu posso te dar, comece pelas questões,
Entenda o que as questões querem te dizer para você direcionar o seu estudo e passe mais tempo resolvendo questões do que estudando ou assistindo aula. Se você gostou dessa dica e quer avançar em estratégia para concurso, passarinho aqui. Se você quer avançar em estratégia para concurso, eu vou disponibilizar meu livro digital gratuito para você baixar. Tem um link aqui em cima, um link aqui embaixo. Você entra nesse site, nesse link, se cadastra e eu envio para você esse link. E se você gostou dessa dica, compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus amigos, coloque um comentário aqui embaixo, curta. Quando eu estudava para concurso, tudo que eu achava de interessante eu compartilhava com um amigo meu. E isso era muito bom porque ele também compartilhava comigo o que ele aprendia. E essa troca de experiência levava a gente sempre para um nível além e começava a desempenhar cada vez melhor em concurso. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.